Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir. A gente vai continuar o conteúdo de geometria analítica na aula de hoje, e os conteúdos abordados serão o paralelismo entre retas e a base média de um triângulo. A gente, durante essa abordagem, vai fazer alguns exemplos, e no finalzinho eu vou deixar alguns exercícios aí para vocês. Bom, todo o conteúdo da aula de hoje você pode encontrar no seu livro didático, certo? Quem não tem um livro físico deve ter o PDF, e lá no livro você vai encontrar esse conteúdo na página 43 até a página 46. O conceito de retas paralelas ou paralelismo entre retas é da geometria plana, e a gente tem aquele conceito intuitivo que duas retas elas são paralelas quando não há nenhum ponto em comum, como o exemplo dessas duas retas aqui. Se eu alongar aqui acima, ou então procurar aqui pontos em comum abaixo, não vai adiantar, não vou achar nenhum ponto em comum entre essas duas retas, Na geometria analítica, com a adição aqui do nosso plano cartesiano x e y, o que é que essas retas elas têm em comum? Essas retas elas são paralelas, elas guardam entre si a relação com um ângulo formado entre essa reta e o eixo x, ou seja, a inclinação, o ângulo que corresponde à inclinação da reta. Veja que duas retas paralelas elas têm a inclinação das retas iguais, elas têm o mesmo ângulo de inclinação de reta. Eu vou determinar esse ângulo aqui dessa primeira reta, vou colocar um ponto aqui sobre ela, e depois determinar um ângulo aqui sobre essa segunda reta, e a gente vai ver que o ângulo entre as duas retas e o eixo x é o mesmo, que o da primeira dessa reta aqui deu 35,77 graus, e dessa outra reta aqui com certeza é o mesmo, só o ponto D que estava fora do eixo. Botei ele aqui no eixo, pronto. E aí a gente obtém o mesmo ângulo, 35,77 graus. Essa definição está no livro de vocês. Aqui ele mostra que duas retas são paralelas, quando esse ângulo alfa aqui, que é o ângulo da inclinação da reta com relação ao eixo x, a gente falou sobre isso em aula anterior, o que é que seria a inclinação da reta, quando esse ângulo aqui é o mesmo. Quando esse ângulo for igual, então as duas retas elas não vão ter ponto em comum, elas serão ditas retas paralelas. A gente pode usar esse símbolo aqui para representar isso, que R1, que é essa primeira reta aqui em laranja, é paralela a R2, que é a segunda reta aqui em azul. Uma vez que a inclinação da reta é igual, então a tangente desses ângulos também é igual, ou seja, o nosso coeficiente angular, que é um elemento algébrico, é o elemento que está na equação reduzida da reta, o mzinho, ele está aqui do lado do x, ele é o mesmo. Então, assim, de certa forma, a definição de paralelismo entre retas no plano cartesiano já nos indica como identificar quando duas retas são paralelas ou não. Se você tiver uma reta R1, cuja equação é y 3x mais 4, e outra reta aqui R2, de equação y 3x menos 5, essas duas retas serão paralelas pelo simples fato do coeficiente angular, o m, que corresponde ao elemento que está aqui do lado do x, esse é o coeficiente angular m, serem iguais, certo? Toda vez que você vê as duas equações de reta e conseguir identificar que o m das equações são idênticos, são mesmo, aí você pode dizer que a primeira reta seria paralela, esse símbolo quer dizer isso, que é paralela à segunda reta. Pode escrever isso por extenso, não importa o valor do coeficiente linear nessa situação, eles podem ser diferentes, basta apenas que o coeficiente angular seja igual para você afirmar que as duas retas serão paralelas. Lembrando que acesso ao coeficiente angular,
de uma reta, a gente só vai ter acesso quando essa reta, né, estiver na equação, quando ela estiver na equação reduzida. Se ela estiver na forma de equação geral, como no exemplo 14 aqui, ó, no exemplo 14 pede para que a gente determine a posição relativa de R e de S. A R do exemplo aqui aparece na forma reduzida. No exemplo 14 do livro, 14 por conta da numeração do livro. A R, ela tem a equação y igual a 3x menos 2. Mas a S, a equação S, essa primeira aqui é a R. Mas a S, ela tem uma equação que não está na forma reduzida, está na forma geral. Ela tem a equação 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Para verificar se as duas são paralelas ou não, eu tenho que verificar se os coeficientes angulares são iguais ou não. Sendo paralela quando for igual, e não paralela, a gente afirma que não é paralela quando os valores dos coeficientes angulares forem diferentes. O problema é que a S aqui não está na forma reduzida, então antes de afirmar alguma coisa com relação à posição relativa entre elas, eu tenho que deixar essa equação aqui em azul no formato dessa outra aqui em verde. Ou seja, todos os elementos que não seja o y aqui, ó, eles irão para o outro membro dessa equação. Eu vou passar o 5 para esse outro membro e eu vou passar o 6x para o outro membro. Vai ficar assim, vai ficar desse membro aqui só o 2y negativo, ou seja, menos 2y. E para o outro membro foi 6x, quando ele for para o outro membro ele vem com sinal de menos 6x. E foi 5, e quando vem para cá vem também com sinal de menos 5. O 2 negativo está multiplicando o y, e aí eu posso passar esse menos 2 para o outro membro. Na verdade, dividir por menos 2 os dois membros da equação. Ele está aqui multiplicando, ele vem para baixo aqui, então vai ficar menos 6x dividido por menos 2 e o menos 5 dividido por menos 2. E aí, como consequência, a gente vai ter aqui do lado que y, e agora sim, está no formato da equação reduzida. Em um dos membros eu só tenho y. É igual a menos 6 dividido por menos 2, o menos com menos na divisão é mais, e o 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3x. E aqui eu não preciso dividir, daria mais 0,5, mas pode deixar na forma de fração, lembrando que menos com menos aqui fica mais 5 sobre 2. O fato dos coeficientes angulares das duas equações serem o mesmo, aqui foi 3 e aqui já era 3, já está na forma reduzida. Isso garante que essas retas R e S, elas são paralelas. Posso escrever isso por extenso ou usar esse símbolo aqui. R é paralelo a S. Se fossem valores distintos, eu diria que R não era paralelo a S, se fossem valores diferentes, eu usava o símbolo do paralelismo cortado assim. O não paralelo é esse mesmo símbolo com um traço no meio cortando ele. Ok? O exemplo 15, o exemplo 15 do livro de vocês, esse exemplo aqui cuja imagem está mostrando, aqui pegou a parte em cima aqui, ele mostra outra maneira de reconhecer o paralelismo quando a reta está na forma geral, no formato geral. Aquele exemplo 14, eu passei todos os elementos para o segundo membro e deixei apenas o y no primeiro membro. Mas se você não quiser esboçar a própria equação, apenas o coeficiente angular, lembre-se que quando está no formato geral, a equação, a equação da reta, ela é uma expressão do tipo ax mais by mais c igual a 0. Então o a
aqui é o 3, o B aqui não apareceu nada, subtende que tem 1, então é menos 1, e o C nessa daqui é 7. Na equação S, né? Então, respectivamente, A 6, B menos 2 e C 14. Quando está nesse formato, determinar o valor de M, né, sem saber a forma da equação reduzida, mas calcular o valor de M, coeficiente angular, né, seria dividir A por B e colocar um sinal de menos na frente. Então, M é menos A sobre B. Né, e determinar o valor de N, né, seria dividir o C por B e colocar também um valor de menos aqui na frente. Então, a fórmula, né, para determinar M quando está na forma geral é menos A sobre B, e para determinar N quando está na forma geral é menos C sobre B. Veja aqui, ó, que ele determinou o M dessa equação R. Então, A aqui é o 3 e o B é menos 1. Então, seria M menos da fórmula 3 dividido por menos 1. Esse menos com menos dá mais, né? Então você vai ter 3 sobre 1, que é igual a 3. Esse é o valor do M dessa primeira equação aqui. Então ele colocou o MR, o M da equação R. O N você segue o mesmo raciocínio aqui, só que é C sobre B e o menos na frente. Ele determinou o M também. Já na S, na equação S aqui, o M de S, veja que o A corresponde em S a 6, então é 6 sobre menos 2. E aqui na frente, né, eu tenho, questão da fórmula, eu tenho menos aqui na frente. Então, menos com menos mais, então vai ficar 6 sobre 2, 6 dividido por 2 também é 3, o que garante, né, que essas duas retas aí também são retas paralelas. Mais do que isso, né? Na verdade, né, ele chamou aqui de retas proporcionais por se tratarem da mesma reta, né, a mesma equação. Né? Quando ele determina o n, né, pela fórmula para determinar o n, que é essa segunda fórmula aqui, ó, o menos c sobre b, ele descobre que o n em ambas é igual a 7. Ó. O n da reta R é 7 e o n da reta S também é 7. Então, mais do que paralela, né, essas retas na verdade são a mesma. Né? Se eu colocasse no aplicativo lá, GeoGebra, e fizesse o desenho dessa reta, por exemplo, seria a primeira equação, quando eu escrevesse ela, ia fazer uma reta assim verde. Né? E quando eu escrevesse a segunda equação, eu não ia ver nada, porque a segunda reta ia ficar por cima da primeira, se tratando, na verdade, da mesma reta, né? Que ele usou a palavra aqui, proporcionais. Mas não deixa de ser um caso também de paralelismo, né? Então, retas proporcionais são paralelas. Só que aqui ele está usando proporcionais só quando a gente tiver o M, coeficiente angular, igual entre as duas retas, e também o N, coeficiente linear, igual. Se tiver os dois iguais, né, o coeficiente angular e o coeficiente linear, entre duas retas, aí ele chamou de retas proporcionais, para não dizer que é a mesma reta. Mas se alguém dissesse que essas retas são paralelas, né, não estaria errando, né, porque é disso que se trata. Né? Duas retas com coeficiente angular igual são retas também paralelas. No livro de vocês há 3 exercícios resolvidos, né? Ele chama de exercício resolvido os exemplos que ele tem lá, né, para guiar o aluno para exercícios futuros. Né? Tem um exercício 6, 7 e 8. Aqui eu vou analisar os exercícios 6 e 7. Veja que no exercício 6, né, ele fornece, ele forma aqui a equação de uma reta e pede para obter outra reta S, né, com a condição de que as duas, a reta R, a fornecida, e a S, a que ele pede, elas sejam paralelas, né, e com a condição que passe nesse ponto P aqui, o ponto P de coordenadas 1 e 4. Então, é uma questão para determinar a equação de reta, né, equação de reta na forma reduzida. Ele quer saber a equação da reta S, e ele informa que R e S são paralelas, né,
e que a nossa S aí, o ponto P vai passar por ela. O ponto P tem coordenadas conhecidas ali, coordenadas 1 e 4. Então o ponto P coordenadas 1 e 4, ele pertence a S. Então ele fornece isso aqui, R é paralela a S, P pertence a S, e pergunta isso aqui, qual é a equação de S, né? Lembrando que para fazer a equação reduzida da reta, né, a gente estava estudando isso há pouco tempo, a gente tem que determinar apenas dois valores, o valor de M, né, e depois o valor de N. Quando a gente determina esses dois valores, acabou a questão, porque a equação reduzida da reta é uma expressão do tipo ymx mais N. Como determinar o valor de M, né, o nosso primeiro valor aqui? A primeira informação, o valor de M é instantânea, né? Quando ele informou que R e S são paralelas, lá no texto ele diz isso, né? S é paralela a R. Ele disse, né, de subentendido, de que M de R e o M de S é o mesmo. Ou seja, o coeficiente angular do R e do S tem que ser igual. Para ser paralelo, esses coeficientes angulares eles têm que ser igual. Mas eu já sei o coeficiente angular do R, né, do M, o M de R. O coeficiente angular de R aqui, ó, é 2, é o que está do lado do X. Então o M aqui, que eu vou ter que determinar, já foi, M vale 2. Falta agora achar o valor de N. Então na equação da reta da forma reduzida eu já tenho o valor de M, X é igual a 2, aliás, Y é igual a 2x mais N. E aí para achar esse valor de M eu pego o ponto P pertence a S. E substituo nessa equação, né? Onde tem o x aqui, eu vou colocar a coordenada x do ponto P, é 1. E onde tem o y aqui, eu vou colocar a coordenada y do ponto P, é 4. Então vai ficar 4 igual a 2 vezes 1 mais n. Vou inverter os dois ao mesmo tempo, né? Os dois membros. Então aqui 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar 2 mais n é igual a 4, né? Porque eu tinha aqui, ó, 4 igual a 2 mais n. Se eu inverter os dois ao mesmo tempo, eu não preciso me preocupar com os sinais, certo? Só inverte a posição dos dois ao mesmo tempo. Então, n é igual a 4 menos 2. Agora sim, eu mandei só o 2 para o outro membro. Então, n também é igual a 2. Então, achado aqui o valor de m e de n, eu já sei a equação da reta, onde eu tenho essa forma geral, a forma reduzida aqui, eu vou colocar no lugar de M2, então y é igual a 2x, e no lugar do n aqui, coincidentemente foi 2 também, né? N é igual a 2. Essa equação ela foi determinada aqui, ó, quando ele achou aqui o valor de n, N2, e quando, pelos argumentos aqui feitos, ele achou o valor de M. Ele chega a escrever aqui no final a equação de S, ó, no nosso exemplo resolvido na questão, no exemplo 6, né? Exercício resolvido 6. O exercício resolvido 7 fornece duas equações de reta, né? Em forma a equação R e depois a equação S. Elas estão na forma geral, veja que é do tipo AX mais BY mais C igual a zero, né? É só identificar que o segundo membro aqui é zero, então é a forma geral. E ele faz uma pergunta aqui de um conceito novo, né? Quando as duas são concorrentes. Novo assim, porque esse conteúdo de geometria ele é estudado pelo aluno em outras séries, então isso aqui nada mais é do que não ser paralelo. Em definição, duas retas são concorrentes quando elas não são paralelas. Então tem aqui, por exemplo, essa primeira reta aqui, essa reta B e essa segunda reta aqui, ó, elas não são paralelas, né? Porque elas têm um ponto em comum, esse ponto K. Quando isso acontece, a gente diz que as retas são concorrentes, elas concorrem nesse ponto, esse ponto K aqui. Mas aí, como definir quando é que duas retas são concorrentes? Paralela a gente já viu, basta que o coeficiente angular de um seja igual ao coeficiente angular do outro. E concorrente, né, vai ser exatamente o contrário. Quando o coeficiente angular de um for diferente do coeficiente angular do outro, né? Então veja que aqui tem um símbolo de diferente.
certo? Não mais de igual, certo? Aqui tem um símbolo de diferente. Eu vou baixar mais aqui a minha barra para poder fazer esse exemplo. Bem que no livro ele tá feito, mas eu vou fazer o exemplo 7 aqui embaixo. Então tem a reta R, que tem a equação 3x menos 2y mais 5 igual a 0. E tem uma reta S, que tem o valor de kx menos y mais 1 igual a 0. A pergunta é, quais são os possíveis valores de k? A pergunta é sobre esse coeficiente k aqui, ó. Quais são os possíveis valores de k para que as duas retas aí sejam concorrentes, ou seja, elas não sejam paralelas. Então, basta que seja diferente, né, o coeficiente angular de R, o m de R, e o coeficiente angular de S, o m de S. E a gente viu que na forma geral assim, calcular o valor de m é dividir, né, em ambas ali, a por b com sinal de menos aqui. O a dividido por b menos a sobre b da minha equação R aqui. E depois o menos a sobre b da equação S. Né? Eu vou fazer essa divisão aqui primeiro, antes de substituir na forma. Tá bom? Então, o a aqui de R, o a é 3. Vou botar logo menos aqui na frente, que faz parte da fórmula. E o b, que de R é menos 2, sobre menos 2. Isso tem que ser diferente, né? Agora não é mais igual, porque a pergunta é quando é que elas são concorrentes e não paralelas. Tem que ser diferente o a aqui do S, que é botar o menos da fórmula, né? Menos k, sobre o b aqui do S, que não aparece nada aqui, subtém que tem menos 1 ali, sobre menos 1. Aqui do lado aqui, ó, a gente vai ter que menos com menos é mais, então 3 sobre 2 é diferente de menos com menos é menos, menos com menos aqui na divisão também é mais, e k dividido por 1 é k, é diferente de k, né? Na verdade, para ficar com a variável incógnita aqui na frente, aí você inverte de posição ambos, né? Lembrando que se você mudar de posição os dois, você não precisa mudar os sinais ali. Então, k tem que ser diferente de 2 meios, né? A fração 2 meios. Não preciso dividir números irracionais aqui, eu posso deixar na forma de fração mesmo. Então, essa questão aqui, ela é bem parecida com o paralelismo, né? Só que ao invés disso, né? Ao invés de perguntar quando é que são paralelos, ela perguntou quando são concorrentes, né? Para um valor aqui de coeficiente k, né? E esse k aqui ele está na equação de uma das retas, né? Lembrando que essa fórmula aqui, só para ficar mais claro, essa fórmula aqui ela foi calculada a partir de menos a sobre b, né? Que foi feita num exemplo anterior aí, né? Onde o a é o elemento aqui do lado do x, quando está na forma geral, a equação. O b é o elemento do lado do y e o c aqui é o elemento do lado, aliás, independente, é o termo independente, o valor numérico. Não foi preciso calcular o n aqui, né? Eu só preciso do coeficiente angular, então por isso que eu não usei a fórmula para calcular o n nesse exemplo 7. Ele está resolvido no livro de vocês e qualquer outra dúvida vocês vão poder acompanhar por lá. Bom, pessoal, sobre base média de um triângulo, né, nós temos aqui o triângulo ABC, né, e a gente diz que a base é relativa a um dos lados, né? Por exemplo, a base relativa ao vértice A, dos lados não, do vértice, né? A base relativa ao vértice A seria a base BC, né? Mas a base relativa ao vértice B aqui seria esse lado aqui, AC. Da mesma forma, né, uma base relativa ao vértice C seria esse lado aqui, AB. Mas com relação ao vértice A, né, o nosso lado BC seria a base, e a gente chama de base média o segmento, né, formado pelos pontos M e N, esse segmento que vai pegar esses dois pontos aqui, sendo M e N
ponto médio, né, pontos médios dos lados A e B e A e C, respectivamente. Ou seja, primeiro eu tiro aqui o ponto médio de A e C, né, o ponto que fica no meio, aqui é ICN. E depois o ponto médio de A e B, o ponto que vai ficar no meio, vai ser M. Então, aquele segmento ali, né, que passa por M e N, ele tem duas propriedades. Ele é paralelo à base aqui AC, desculpa, a base BC. Então, esse segmento vermelho é paralelo a esse outro segmento aqui. Se a gente estendesse uma reta por esses dois segmentos, elas não iam se encontrar nunca, não tem ponto em comum, então são segmentos paralelos. E mais do que isso, né, uma propriedade muito importante é que o comprimento desse segmento aqui é a metade, exatamente a metade do comprimento do segmento BC. No livro de vocês, né, ele define base média, né, como esse quadro aí em azul, ele diz que é o segmento que une dois pontos médios, os pontos médios de dois lados de um triângulo, e é paralelo ao terceiro lado. E sua medida é igual à metade da medida do terceiro lado. Então está aqui a base média MN, aqui é um segmento em laranja, aqui um segmento mais claro. Ele pega o ponto médio desses lados AB e AC, né? E a medida aqui de MN é a metade desse terceiro lado aqui, que é o lado BC. Um exemplo, né, que pode ocorrer com esse conteúdo de base média seria exatamente calcular a medida, né, da base média a partir da definição. Né? Por exemplo, para o triângulo ABC, onde A tem coordenada -3 e 2, A tem essa coordenada aqui, B tem coordenadas 5 e 2 e C tem coordenada -1 e 5, determine o valor do segmento MN, onde M e N são pontos médios do lado AB e AC, respectivamente. Então veja que não veio o desenho aqui, não é necessário vir um desenho, mas a leitura aqui, o contexto, nos permite deduzir que MN, esse segmento MN que ele pergunta aqui, MN corresponde à base média do triângulo ABC. Né? Então, como foi definido, né? Como é definido base média aí no livro de vocês, essa medida aqui, MN, ela vai ser base média com relação ao vértice A, então ela vai corresponder à metade da medida de BC, a base mesmo com relação ao vértice A. Em outras palavras, né, eu vou calcular, na verdade, não preciso nem dos valores de MN. Eu vou calcular quanto mede BC, vou calcular o valor desse segmento aqui, e no final, né, eu vou dividir por 2. Né? Primeiro eu calculo BC e depois vou dividir o resultado que eu achar por 2, já que M é a metade daquele segmento. Então, lembrando que a medida de um segmento corresponde à distância entre os dois pontos que formam esse segmento, né? E fórmula de distância a gente já viu, né, várias vezes, né, como calcular a distância de dois pontos. Então vamos calcular a distância do ponto B e C. Está aqui as coordenadas de B, ó, o x de B 5 e o x de C -1. Né? Sinais distintos, né? A gente pode ter que a variação no eixo x entre B e C vai ser igual a 6. Então pega aqui 6 ao quadrado. E aí eu pego aqui no eixo y de B aqui é 2 e no eixo y aqui de C é 5. Né? Sinais, os dois são ambos positivos, a variação no eixo y, né, é 5 menos 2 vai dar 3, então eu pego aqui 3 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. 3 ao quadrado vai dar 9. Então vai ser a raiz quadrada de 45. Que pode ser fatorado, né? Isso não é importante aqui, mas se você quiser fatorar 45, né, como ele é 3
vezes 15, que é 3 vezes 5, isso vai dar 3 raiz de 5. O que você vai fatorar 45? Você consegue colocar o 3 fora do radical, certo? O m e o n, como eu falei, a medida mn, ela vai ser a medida de BC, que deu 3 raiz de 5, sobre 2. Como esse número é irracional, você não precisa dividir, você pode deixar no formato de fração mesmo. Isso encerra a questão. Se desse para dividir, né, se o número em cima fosse um número inteiro, ou pelo menos um número aqui do lado do radical fosse um número divisível por 2, eu poderia pelo menos dividir o coeficiente aqui do radical, mas não foi o caso, aqui foi 3, então deixo na forma de fração mesmo. E isso encerra a aula de hoje, né? Eu peço por favor que ao fim desse vídeo você retorne lá para a chamada no Google Meet, só para as considerações finais.